Muito bem, senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos aqui de volta, para mais uma aula de administração para engenharia. Na nossa pauta de hoje, muitos assuntos interessantes aí. Nós vamos falar da teoria das relações humanas, dessa quebra de paradigma aí que a administração sofreu, com a teoria das relações humanas, com os estudos de Elton Mayo. Vamos falar um pouquinho também sobre a pirâmide de Maslow, o processo de comunicação, as funções sociais e assim por diante. Eu hoje optei, por gravar a aula e lançar a aula para a gente não ter aqueles problemas de internet, de os picos, que muitos estavam reclamando, que às vezes a internet de um é melhor, de outro não é tão boa, e aí a gente muitas vezes fica prejudicado com essa falta, com essa falta de uma internet boa. Então eu já optei por gravar e disponibilizar a aula para vocês, ok? E eu gostaria muito de contar com a colaboração de vocês, pois durante esse tempo, que eu lancei essa aula, eu vou estar à disposição também no chat, e também via WhatsApp, que muitos têm meu número aí, e já passei desde o primeiro dia de aula. Vocês podem tirar as suas dúvidas, que eu complemento a gravação ou anoto as dúvidas para que no início acho que essa é a melhor forma. No início da próxima aula, eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem com relação a essa aula de hoje, tá bom? Porque assim, todo mundo faz o download do arquivo aí direitinho, tal, e pode ver o conteúdo sem aqueles picos nos áudios que muitos estavam reclamando, o pico da internet e assim sucessivamente. Tá ok? Vamos então dar início aqui hoje, Como eu disse, vamos iniciar a parte 4 lá do livro que a gente tem na nossa bibliografia básica, aquele que eu sugeri a vocês, que é o Tiavenato. E vamos para essa abordagem mais humanística da administração, Falar especificamente sobre a teoria essa teoria das relações humanas. Ela teve esse início lá na década de 30, com a tão famosa experiência de Hawthorne, que eu comentei algumas vezes dentro de sala de aula, inclusive naquela aula que eu fiz uma analogia muito próxima com esse fenômeno dos coachings, que são os treinadores que a gente vê hoje em dia, e a ênfase é nas pessoas, não simplesmente no treinamento das pessoas, conforme previa o Taylor, tá? Mas havia outros pressupostos aí, O incentivo econômico ou a coparticipação, que vocês lembram bem, como eu falei em sala de aula, dessa coparticipação, que era um dos pilares ali daquela proposta de Taylor. O incentivo econômico não seria a única forma motivadora. A comissão, a coparticipação, a participação nos resultados, a PPR, não seria apenas só isso. O trabalhador também, ele não, a partir daí, não era visto como um ser isolado. Ele era estudado, era definido, era trabalhado a partir do momento que ele via o trabalho em equipe, que ele via, aproximou daquilo que a gente falou sobre administração por objetivo, a APO. E a especialização funcional não cria necessariamente uma organização mais eficiente. Então, esses são os pressupostos desse nosso estudo. Antes de mais nada, gostaria de relembrar com vocês essa pirâmide aqui, ó, porque a gente vai fazer uma grande comparação, Nessa estrutura empresarial aqui, ó, em que vocês lembram muito bem quando eu falei do nível estratégico, É uma coisa que assim até dá uma certa polêmica em sala de aula quando a gente fala das pessoas que chegam ao nível estratégico, de todas aquelas qualidades, não só qualidades intelectuais, mas também as qualidades psicológicas da pessoa, Falamos também sobre o nível tático,
o nível operacional e a execução. Fizemos então aquela... Porque para a gente iniciar a falar da teoria das relações humanas, nós vamos ter que lembrar da pirâmide de Maslow, né? Eu havia dado para vocês essa aqui de maneira simplificada, né? Falei sobre a base da pirâmide, lembra daquela anterior, né? Sobre o tático, sobre o estratégico e assim sucessivamente. Essa é a pirâmide de Maslow, né? E eu tenho aqui agora um pouco. Veja bem. Então a pirâmide de Maslow, né? Também foi muito conhecida e é conhecida por estar inserida na teoria das necessidades humanas, né? Foi desenvolvida por um psicólogo norte-americano, o nome dele Abraham Maslow, né? Falecido em 1970. Isso para separar de forma hierárquica as diferentes necessidades que os seres humanos têm. Seres humanos, eles inclusive, que estão atuando aí dentro da empresa que você trabalha, do seu lado, do outro, e hierarquicamente abaixo e também acima. As necessidades dessas pessoas, elas são diferentes, elas são maiores, são menores e são específicas. A pirâmide de Maslow também é chamada de hierarquia das necessidades de Maslow. Então, é um conceito, né? Foi criado lá na década de 50 e o objetivo é determinar esse conjunto de condições necessárias para que um indivíduo alcance a satisfação, seja ela pessoal ou seja ela profissional, tá certo? Então, agora antes eu vou até transcrever essa fala aqui no próximo slide, mas eu gostaria de começar essa reflexão com você com um exemplo assim, bem prático dessa necessidade humana. Um dos primeiros passos ao concluir uma pós-graduação, né, uma graduação, uma pós-graduação, é atualizar o currículo, correto? Um profissional aí com anos de experiência no mercado, um grande período na empresa, pode ver uma graduação, mesmo técnica superior ou pós-graduação, pode ver aí como um degrau para conseguir a oportunidade de realizar algumas tarefas mais desafiadoras no trabalho, né? Ter um aumento salarial, encontrar um novo emprego. Se nenhum dos objetivos traçados forem atendidos, né, após ele se formar num curso, fazer um curso superior, fazer uma pós-graduação, a tendência é que isso afete diretamente o comportamento desse colaborador de maneira negativa, podendo inclusive causar aí um desânimo, né, uma insatisfação. Compreenderam? Esse cenário aqui que eu desenhei para vocês é mais comum do que a gente possa imaginar, né? É muito mais comum, a gente vê isso em todo local, a gente vê isso naquela farmácia que você foi comprar medicamento, a gente vê isso no supermercado, vê isso no banco, vê na empresa que você trabalha, né? E isso que eu estou dizendo, estou afirmando, é porque nem sempre as necessidades profissionais de todos que prestam serviço para uma empresa conseguem ser atendidas aí de maneira que deixe uma pessoa completamente satisfeita. É por isso que é fundamental se entender que aprimorar, vamos dizer aprimorar, melhorar, acumular conhecimento sobre motivação, principalmente se você for um líder, se for um empresário, se for um supervisor, um empreendedor, um gestor em um negócio, uma vez que esse conhecimento vai te ajudar a compreender o que pode ser feito no ambiente profissional para não perder aquele colaborador que tanto lhe ajuda no crescimento da organização, no crescimento da sua empresa ou na realização do seu próprio trabalho pessoal. Lembra daquele comentário que eu fiz? Apesar de todas as indicações, as teorias, as definições, administrar é fazer coisas através das pessoas, conseguindo os melhores resultados. Estão lembrados? Então, é por isso que hoje nós vamos aqui então abordar
com vocês esse tema que vai contribuir bastante, eu tenho certeza, nesse sentido, que é a teoria de Maslow, a teoria das relações humanas, complementando, né, que fala sobre as necessidades humanas mais intrínsecas, vamos dizer assim, tá certo? Eu peço então aqui agora que você observe essa pirâmide, né, para a gente poder entender, né, como é que funciona essa pirâmide de Maslow. Né? Como eu falei, o Maslow foi um psicólogo, né, o Abraham Maslow, ficou conhecido por estudar todas essas necessidades. Em uma das suas pesquisas, para vocês terem ideia, das mais famosas, ele vai descrevendo aí cada necessidade do ser humano e falando em que ela influencia na sua motivação e faz sentir e como que essa motivação faz sentir as outras necessidades. Esse pensamento foi estruturado aí foi estruturado nessa pirâmide que eu, né, mostro para vocês aí na tela, e ela ficou mundialmente conhecida. Hoje a maioria dos trabalhos acadêmicos dessa área de relações humanas, a maioria, eu arrisco dizer que, né, a totalidade, pelo menos citam esse trabalho. A base da pirâmide aqui, né, consiste nessa necessidade fisiológica. O que é a necessidade fisiológica? É nessa área que está o inevitável para as pessoas. Vamos dizer inevitável, né? São obrigatoriedades, né? A respiração, a alimentação, água, dormir, né? Tem onde morar. Nesse nível, nesse nível, assim, tudo é tão mecânico que a gente nem percebe o quanto que isso é importante para as pessoas. Mas avaliem aqui, ó. Eu peço que vocês avaliem tanto fora do trabalho quanto no trabalho. Ok? Eu estou falando mais pausadamente porque eu estou seguindo aquele feedback que vocês me deram, que às vezes eu falo muito rápido, não dá tempo de você avaliar num todo, né? Claro que aqui a realidade é totalmente diferente de uma sala de aula convencional, porque presencialmente, nesses primeiros 15 minutos de aula, já teria ali dedinhos levantados, fazendo uma colocação, fazendo uma pergunta, né, pedindo um exemplo, dando um exemplo, falando da sua realidade. Mas aqui, hoje nós estamos nessa realidade diferente, então estou falando um pouco mais pausado e vou dando algum tempo, tá? Eu vou caminhar nos primeiros 20 minutos da aula, vou postar esse vídeo e, enquanto isso, vocês podem tirar dúvida e eu volto à gravação. Ok? Pois bem, o segundo nível dessa pirâmide, a pirâmide da segurança, né, ela está acima da necessidade fisiológica, é aquela camada que fala da carência que existe ali em se sentir seguro com relação ao emprego, com relação à família, com relação à propriedade, né? E aqui, ó, estou falando dentro do trabalho e aqui estou falando fora do trabalho, tá? Essa é uma necessidade dentro dessa evolução aí do ser humano, segundo essa pirâmide de Maslow, né? Isso quer dizer que quando você está num emprego estável, quando você está saudável, quando você mora aí numa residência que te dá segurança, tanto a você quanto aos seus familiares, eu digo aos seus familiares, porque muitas vezes o aspecto da segurança de um chefe de família, ele é diferente daquele indivíduo solteiro, sem muito compromisso, tá? Então, a tendência é a gente se sentir seguro, se sentir tranquilo, motivado, tanto para realizar as atividades mais básicas do dia a dia, quanto para realizar o trabalho, que é feito na empresa onde você desempenha suas funções, tá? Com certeza o Gleidson deve estar fazendo uma relação e agora com essa questão do trabalho seguro, né? Ele é técnico de segurança. Muitos de vocês estão pensando agora nas remunerações e nos benefícios que você recebe na sua empresa, né? Ó, o meu salário é melhor, mas
mas fulano de tal tem mais benefícios, eu tenho mais garantia, eu sou concursado e papapá, papapá. Então, isso é a relação de segurança, ok? Dentro ainda dessa pirâmide, desse estudo das necessidades, vamos então seguir aqui no aspecto social, né? Que esse próximo andar, ele tem a ver com a relação com família, com amigos, com grupos sociais, com a comunidade na qual você está inserido, né? Nós somos seres essencialmente sociais, isso aí não tem o que ver, tá? Nós precisamos de contar com colaboração das pessoas, precisamos de pessoas ao nosso redor, a gente precisa disso para se sentir mais tranquilo, mais seguro no ambiente no qual transitamos, né, no qual a gente se relaciona, né? Não há o que dizer, falar, mas fulano de tal, né, que mora lá na Nova Zelândia, ele gosta de viver sozinho, ele gosta de trabalhar sozinho. Não, pode ser uma exceção muito rara, né? Mas o fato é que nós precisamos e temos a necessidade de viver em sociedade, tá? Pode haver alguma exceção, mas historicamente e cientificamente está provado que somos seres sociais. A pessoa pode até viver bem até nível X, mas se ela estivesse vivendo em sociedade, ela seria muitas vezes mais evoluída, tanto no trabalho quanto fora do trabalho, né? Além disso, por que nós precisamos desenvolver constantemente essa questão social? Porque é que agora, como eu vou falar, nós precisamos desenvolver o amor próprio, nós vivemos na busca também de um relacionamento amoroso que contribua para que a gente possa se sentir ser ainda mais realizado na nossa jornada evolutiva aí nessa pirâmide, né? Eu digo isso lembrando até assim de um exemplo, eu comentava com uma amiga minha, uma gerente de banco outro dia, ela dizia o seguinte: nós não somos ninguém até termos uma família, né? Até constituirmos uma família. E é clara a diferença entre um profissional que tem esse aspecto social mais bem definido do que um outro que não tem, ok? Não sei se ficou meio confuso, mas nós vamos avançar e a gente vai tirando as dúvidas aí, tá certo? Existe uma lacuna, tá, entre esse e o próximo andar, que é o andar da estima, ou que alguns falam autoestima ou baixa estima, a questão estima, né? Aqui a gente fala de conquistas individuais, tá? Do reconhecimento, da responsabilidade, das promoções dentro da empresa. A estima é o nível em que a gente sente a necessidade de sermos reconhecidos por nossos pares, por nossos colegas, pelo nosso colega de trabalho, pelo nosso supervisor, por aqueles que estão na equipe. Sermos reconhecidos aí, né, na vida, seja pessoal, tá? Ou profissional. Por 5 ou 10 segundos aí você pode lembrar de alguma situação nesse sentido, desse reconhecimento. Todo ser humano, para avançar então nessa pirâmide, precisa de reconhecimento. A partir desses dois tipos de reconhecimento, seja pessoal ou profissional, né, a partir do momento que você se sente reconhecido, tanto no meio quanto para nós mesmos, a gente passa a se sentir cada vez mais autoconfiante, o que melhora também a nossa autoestima, né? Então, Maslow classificou esses elementos como fundamentais para que a gente possa continuar então crescendo, subindo ao mais alto nível da pirâmide de Maslow, né? Que, conforme eu já descrevi e vou mostrar aqui, é a autorrealização, tá? Ou muitos chamam de realização pessoal, né? Essa camada engloba criatividade, moralidade, solução de problema, ausência de preconceito, autoavaliação, né? Esse nível mais alto aqui da pirâmide está ligado com um trabalho mais desafiante, sabe? Com autonomia, participação nas decisões gerais. E eu estou falando não só decisões programadas, mas todas aquelas decisões não programadas que envolvem
todos aqueles que ainda não subiram nesse nível mais alto da pirâmide, tá? Envolve também independência, liberdade, controle sobre os rumos que a sua vida vai tomando e assim sucessivamente. Eu quero agora que você veja bem que esses pontos, eles são essencialmente motivadores, né, para todos nós. E que sempre nós estamos em busca desse crescimento, tá? Sabe? Dessa evolução contínua, independente de qual nível estejamos. A questão é que buscamos constantemente por algo que nos complete em algum desses níveis. Você pode fazer um exercício aí agora, te dou alguns segundos, alguns minutos, se a sua vida não é exatamente essa busca. Isso aqui não tem nem o que discutir, não tem nem o que ver. Tá certo? Mas eu quero que você avalie, porque claro que se você não concordar, você tem o direito de expor o seu, expor a sua realidade, expor o seu ponto de vista, tá ok? Então passamos dos 15 minutos, eu vou dar uma pausa e lançar esse primeiro vídeo aqui então para vocês já irem estudando e dar um tempinho aí para assimilar tudo. Tá aí o texto transcrito conforme prometido. Muito bem, pessoal. Então, continuando aqui, a partir desse entendimento, né, desse estudo que Maslow fez, é possível a gente aplicar esse pensamento que eu acabei de explanar para vocês no dia a dia, né, e compreender assim como que funciona essa motivação profissional. A gente consegue ter clareza de que uma das primeiras necessidades a ser sanada tem a ver com ganhos financeiros, né? Então você observa que os seus colaboradores ou colaborador de qualquer empresa, né? Eles precisam ter um montante que eles possam arcar, né? Cumprir com seus compromissos, arcar com as suas despesas mínimas de sobrevivência. E é claro, né, não só suas, mas de seus familiares, conforme eu fiz aquela avaliação como um chefe de família, né? Então, depois disso, o colaborador, vou colocar aqui o ponteiro para mostrar para vocês. Depois disso, né, então, o colaborador precisa de incentivos que subindo aqui, né, para os andares superiores, estamos falando aqui agora. Depois disso, o colaborador precisa de incentivo que o motive assim, a desempenhar melhor a sua função. Isso aí pode ser uma bolsa para um curso complementar, né, uma oportunidade de crescimento, ele pode vislumbrar um plano de carreira, uma estabilidade tão almejada para profissionais de diversas áreas, né, nos dias atuais, algo que aumente a sua segurança, porque aumentando de um lado, conforme eu expliquei, né, do outro lado é consequência, a questão da satisfação fora do trabalho, né? E aí, à medida com que vamos subindo para o topo da pirâmide, né, é destinado àqueles colaboradores, essa visão é para aqueles colaboradores que querem participar mais ativamente, contribuir ativamente com os resultados da empresa, né? E já se sentirem assim, uma parte integrante do time, né? A diferença, conforme eu perguntei naquele exemplo para vocês aqui, você quer R$ 1.000 na sua conta hoje, ou você quer X% das ações da empresa, né? Então isso aí tem a ver com o pensamento mais imediatista para você, né? Ou para qualquer pessoa no caso. Quem está no topo busca por status, busca por reconhecimento. Assim, né, é aquele momento assim, é o momento de desafiar as competências, né, fazendo com que cada um participe ali, né, com as suas estratégias, né, e com as suas soluções para um todo, né? Então a gente traz aí para mais próximo da realidade esses exemplos, por isso que durante as aulas eu sempre deixo vocês participarem e vocês colaborarem, fazendo essa comparação com a sua realidade hoje, né? Quando a gente traz algum exemplo, aquilo que você está vivendo, ou aquilo que você observa, né? Traz uma certa experiência a mais. Um estagiário, geralmente,
busca pelo ganho de experiência e é um salário que atende às suas necessidades básicas, né? Já um profissional que tem mais experiência de mercado, que tem mais estabilidade econômica, ele pode estar em busca de um desenvolvimento, né? Então, é aquilo que eu disse assim, como que esse aqui vai se realizar? Como que esse aqui vai se realizar, né? Você imagina aí, é, um profissional pós-graduado, né, que falamos lá no começo do texto, está lá no topo da pirâmide buscando constantemente novos desafios. É importante você ter em mente, no entanto, que a gente finalizando essa análise, né, que quando as camadas da pirâmide não são atendidas, os colaboradores, os empregados, né, os funcionários podem acabar ficando decepcionados, desmotivados e sem vontade de evoluir ou colaborar para os resultados da empresa. Por isso que é tão fundamental encontrar algumas estratégias, né, para mantê-los engajados. Vamos aqui então, esse quadro aqui, né, tá lá no livro de vocês, é uma comparação com a teoria clássica que nós falamos algumas vezes, com a teoria das relações humanas que estamos falando aqui agora, né? Esse estudo de Maslow, ele é muito atual, é um dos mais significativos, né? E ele é chamado também de psicologia organizacional, né? A psicologia organizacional, ela atua então nos problemas organizacionais que estão ligados aí à gestão dos recursos humanos, tá? Quem trabalha com esse campo se preocupa com o desenvolvimento dos trabalhadores, dos colegas, da equipe, dos seus supervisionados, né, para haver aquela harmonia entre eles dentro de um ambiente de trabalho. A exploração desse, digamos assim, desse estudo, né, a exploração das relações humanas aqui, ele busca entender em que momento naquela pirâmide que a gente mostrou que os seus funcionários estão e, e quais são as melhores maneiras de fazer com que eles evoluam nela. Porque a satisfação profissional, o crescimento tanto dos funcionários de maneira individual, quanto também da empresa, né, eles podem ser algumas das boas consequências dessa observação e desse trabalho. Eu espero que todos estejam acompanhando, que todos estejam entendendo, tá ok? No caso aqui, relembrando, no caso daquela pessoa pós-graduada ou pós-graduada que a gente falou lá no início dessa apresentação, né? O time de recursos humanos ou de gestão de pessoas, ele deve estar muito atento a esses aprofundamentos educacionais que cada funcionário fez ou faz, muitas vezes por conta própria, muitas vezes sem nem o conhecimento da empresa. É claro que a empresa deve colaborar com esse crescimento, né? Mas muitas vezes a empresa nem fica sabendo. Além disso, o setor, né, ele deve estar muito bem preparado para entender quais são os objetivos dos colaboradores, o que eles estão buscando, por que eles estão fazendo um curso técnico de mineração, técnico de segurança no trabalho, técnico em administração, técnico em química, né? Muitas vezes quem está lá que é visto lá na base da pirâmide tem buscado aperfeiçoamentos e não são reconhecidos, não são vistos, né? É muito importante que a empresa tenha um plano de carreira que englobe aí todas as possibilidades de crescimento, incentive o funcionário a fazer mais cursos complementares e aí conforme o tempo vai passando, ele vai então subindo, né, subindo naquela de Maslow, tá ok? Na sequência do nosso trabalho aqui, das nossas atividades de hoje, nós vamos ver aqui as funções da organização industrial. Lá no livro, na introdução à teoria geral da administração, a gente chega nesse momento aqui das teorias das relações humanas, um pouquinho à frente, mas eu quero fazer uma observação com vocês. O que é a organização industrial? É uma função econômica, produção é uma função social, contrapartida da produção. A função econômica é o equilíbrio externo, a função social
equilíbrio interno. Então, esse estudo aqui, pessoal, questiona, da forma como nós estamos vendo aqui, ele questiona as funções da organização industrial, porque, a princípio, são duas funções, né? A função social, que nos últimos, vamos dizer, 30, 40 anos, tem se tornado aqui muito comum atribuir às organizações algum tipo de função social, porque há uma preocupação com responsabilidade social, o que é que uma coisa assim muito significativa para a nossa sociedade. Talvez, se você perguntar aos seus pais ou seus avós aí sobre responsabilidade social, sobre relacionamento com a comunidade, sobre investimento no terceiro setor, é muito provável que eles não vão saber nem de que se trata, muito menos que a empresa que eles trabalharam um dia fez, né, em algum momento esse tipo de investimento ou teve esse tipo de conduta, né? Mas hoje em dia se percebe, inclusive com a expansão desse chamado terceiro setor, que eu já expliquei para vocês, sobre as ONGs, né, organizações não governamentais, que cuidam de ações aí, como é, educação, saúde, prevenção ao desmatamento, né? O terceiro setor ele é formado por organizações, eu já expliquei isso para vocês, que atendem a necessidades que não podem ser ou não foram atendidas de alguma forma pelo primeiro setor, que é o governo, né? Porque o governo às vezes está muito longe desses problemas ou não consegue alcançar. Aí eu vou trocando em miúdos aqui, mas simplificando para nós. Está muito longe do cliente, que é a sociedade, para poder atender aquelas necessidades. Por isso que entra então o terceiro setor para cumprir com essa necessidade, né? E qual que é o poder? Imagina você, qual que é o poder que uma organização tem sobre a sociedade. Veja bem, agora entrando aqui radicalmente no assunto, né, da teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas, para a gente entender aqui, ó, com o passar do tempo, né, a gente falava lá da administração científica, né, da administração clássica. Pois é, com o passar do tempo, é, esse novo pensamento de relação humana, né, fez com que o indivíduo pudesse assim, ser visto como um social e não mais como apenas econômico. Essa filosofia, né, do Elton Maio aí, ela mostrou assim que uma pessoa, eu, você, o seu colega, tem um comportamento dinâmico e complexo. Ele vai atuar assim dentro de um centro de discussão, sabe? Essa mudança foi muito importante para as empresas, teve uma quebra de paradigma. Daqui a pouco a gente vai entender o que, que é o tal do paradigma, né? E uma vez que a tomada de decisão precisa ser levada em consideração, os seus colaboradores, né, e as suas necessidades são imbuídas, então existe essa relação da tomada de decisão com a relação no trabalho, tá? Como que surgiu essa teoria das relações humanas? É que esse que é o principal mentor, né, dessa teoria, Elton Maio, que é um australiano. Bom, até na década de 30, conforme eu falei agora há pouco, né, era muito difícil encontrar uma empresa em que os funcionários não agiam quase como robôs. Lembram daquela aula que eu coloquei a Larice lá na frente? Ela foi sendo treinada a cada vez que ela lia o slide? Pois bem, ela estava sendo treinada, né, dentro daqueles princípios, dentro daquele propósito lá da teoria da administração científica, né? Então, os funcionários eram quase que robôs, né? Eles manuseavam as máquinas por longas jornadas em meio àquelas condições precárias, muitas vezes até de segurança. Não havia nem preocupação com saúde mental. Há um filme muito interessante do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que retrata muito bem essa realidade, né? E aí, quando chegou a grande crise, era 1929, nos Estados Unidos, isso parece que meio que trouxe à tona os problemas econômicos que impactavam diretamente nas questões sociais, de relacionamento humano e também nas questões trabalhistas. Com o passar do tempo, essa teoria
das relações humanas, ela trouxe então alguns conceitos, mostrando que a análise das complexidades, né, de tudo isso que envolve os seus colaboradores e dos caminhos que podem alcançar resultados assim muito positivos, muito positivos, né? O foco realmente foi nas pessoas, não de uma maneira individual, mas de uma maneira totalmente social, ok? O objetivo é identificar a influência dos aspectos humanos na organização e humanizar essa administração, conforme eu falei bastante, né, já. As principais críticas é essa visão simplificada do indivíduo, né, um enfoque quase que manipulativo das relações humanas. E os princípios, a influência, a motivação, aquilo que hoje a gente chama de coaching, né, a dinâmica do grupo na produtividade e o comportamento, né, essa existência de grupos informais. Presta bastante atenção nisso que eu estou falando, ó. Existência de grupos. Bem, a teoria das relações humanas, né, ela se baseou, as suas conclusões na experiência de Hawthorne. Nós vamos chegar lá, mas quais foram as origens, né? As fases dessa experiência de Hawthorne. A teoria, ela teve sua origem, conforme eu falei, nos Estados Unidos, né? E foi quando o Elton Maio, percebeu essa necessidade de tornar uma administração mais próxima das pessoas, mais democrática. Sabe aquilo que a gente vê hoje em algumas empresas, quando o supervisor, quando o chefe, o gerente, o diretor chama os seus subordinados e pergunta: o que vocês acham disso? Pois bem, Elton Maio via a necessidade de tornar a administração mais democrática, né? Então foi aí que surgiu essa ciência humana, desculpe, influenciando as organizações, né? Em 1927, o Elton Maio então coordenou uma experiência numa empresa lá de equipamentos e componentes telefônicos chamada Western Electric Company, se não me falha a memória, Western Union, né? Só complementando, ele percebeu que os trabalhadores eram conduzidos pela fadiga, pelo excesso de trabalho, havia muito acidente de trabalho, né? Havia muita rotatividade pessoal. Isso aí tudo, segundo chegou à conclusão posteriormente, por causa dessa má condição do trabalho. E a experiência dele foi dividida em três fases, né? Na primeira fase, os pesquisadores observaram dois grupos de trabalhadores que executavam o mesmo serviço, porém em iluminação diferente. Olha só que interessante, né? Aí agora eu te pergunto, começa a observar o rendimento do seu estudo, né? Quando você está em baixa luz ou quando você está numa luz mais adequada. Um grupo trabalhava sobre iluminação constante, enquanto o outro grupo sobre iluminação mais escura e mais variável. Percebeu-se ali o fator psicológico influenciava diretamente. Na segunda fase, os pesquisadores mudaram o local de trabalho e mudaram também a forma de pagamento, estabelecendo pequenos intervalos, distribuindo lanches e perceberam que os trabalhadores apresentaram um maior rendimento do que quando eles trabalhavam em um maior período. Entenderam? E aí, na terceira fase, então, os pesquisadores se concentraram, né, nas relações entre funcionários e os entrevistaram para conhecer as suas opiniões, os seus pensamentos e atitudes que eles estavam tomando ali acerca de de algum benefício que eles tiveram ou alguma multa, alguma sanção que eles tiveram. Isso foi então a parte da humanização. Então, a partir daí, né, já caminhando para o final aqui, né, eles descobriram que o nível de produção ele é determinado, sem sombra de dúvida, pela expectativa do grupo, pelos benefícios cedidos pela organização, como intervalo de descanso, refeição, um sábado de folga, né, coisas assim. Os trabalhadores esperavam ser reconhecidos. Esse foi o resultado, então, da experiência de Hawthorne, né? Eles esperavam ser reconhecidos e
Deixei aqui bem detalhado aqui as conclusões que eu comentei com vocês agora há pouco, tá? O nível de produção, o comportamento social, as recompensas e sanções dessa experiência de Hawthorne, que foi a base